Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nos conectando para fazer mais uma live, mais uma conversa dessa série que a gente está intitulando como Histórias que se Conectam. A ideia é trabalhar, enfim, aproveitar esse momento que está todo mundo em casa, uma boa parte da população está em casa, tentando se conectar, tentando encontrar opções de aprendizado, de conhecimento, tentando dar significado para tudo que está acontecendo. Então nós da Novembro 4 tivemos, como várias empresas estão fazendo, a iniciativa de criar uma série de conversas com profissionais, com palestrantes, com executivos de várias empresas do mercado corporativo para trazer para a gente alguns temas importantes. Nessa semana a gente fizemos uma pré-estreia com o Felipe Ciani, da âncora da CNN, falou um pouquinho sobre isso. Ontem a gente teve a possibilidade de falar um pouco com a Flávia Moraes. A Flávia falou de um tema muito importante, relevante, que é responsabilidade social e sustentabilidade. Eu acho que foi bem legal. Hoje a gente vai falar daqui a pouco com o Marco Canteiro sobre saúde, sobre as pessoas, e nós vamos viver até 100 anos. Enfim, depois o Marco vai contar melhor essa história. E amanhã a gente vai ter uma conversa com o Luiz França, um pouco sobre engajamento desse mundo corporativo, como é que a gente engaja os colaboradores, também é um desafio grande. E a semana que vem a gente tem uma série também de conversas aí sobre tecnologia, sobre liderança, sobre o papel da comunicação interna, sobre a questão da educação à distância e sobre a saúde mental também. A gente tem um desafio bem interessante. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente, é um bate-papo, não é palestra, eu sempre falo isso, né? Uma conversa, e a gente está trazendo pessoas para nos ajudar a passar por esse momento. Então, eu queria agradecer aqui, várias pessoas já entraram, Carlos, grande Carlos, trabalhamos junto, Natan, a Eva, a Cristina, quem mais aqui? Martinho, grande Martinho. Boa noite, Martinho, tudo bem? Como é que você está? Natasha, a Madalena Carvalho. A Madalena vai ser uma das pessoas que a gente vai conversar semana que vem para falar um pouco sobre liderança. Thaís, tudo bem? Maria Bonequeira, mais conhecida como minha esposa, tudo bem? Ela está num outro quarto. Estamos no momento de se adequar. Daniela Almeida, a Eliane Mendes. Oi, Eli, tudo bem? Como é que você está? Enfim, obrigado pela presença de todos. Cláudia Palais, que olha só, estamos diretamente de Portugal. Nossa live está ficando internacional. Imagina, veio lá de Portugal para nos ouvir. Oi, Claudinha, tudo bem? Enfim, oi, Luciana, que também trabalhou com a gente na TAM. Enfim, obrigado pela presença de todos, pela conversa. Eu vou aqui me conectar aqui com o Dr. Marco, só dar aqui apertar. Cadê o Dr. Marco Canteiro? Dr. Marco, tô vendo aqui a Natasha. Marco, você está conectado aí? Não sei se você está me ouvindo, você está conectado. Tem aqui a Natasha, você está pelo celular dela ou não? Só me dá um toque aqui, me avisa se eu chamo. Olá, Berbach, Oswaldo Berbach também, obrigado pela presença, nos ilustra nessa oportunidade, nessa nossa conversa aqui, com certeza vai agregar bastante. Doutor Marcos, só me diz aí se você está conectado, que não está aparecendo aqui como opção para te chamar, não pode participar, tá bloqueado. Por acaso você está... Engraçado, aparece, quando eu vou chamar aqui, você está aparecendo com bloqueado. Você está usando do celular, do computador? Não sei. Por acaso você está perto da Natasha? Posso chamar pelo celular dela, ou você não está no mesmo ambiente físico que ela agora?
porque o seu aqui está aparecendo como bloqueado para me chamar você. Aparece o seu nome aqui, mas não me dá opção. Estranho que aparece, mas não me dá opção de chamar você. Vou chamar pelo... Ver se eu chamo aqui pelo da Natasha. Estou do lado. Chamei aí, Natasha. Aceite, por favor, para a gente falar com o Dr. Marco Canteiro. Dr. Marcos está aí. Dr. Carlos Henrique. Ô, Carlão, tudo bem com você? Obrigado pela presença. A gente vai entrar aqui agora, Dr. Marco. Oi, doutor. Então pega o seu carregador. Estamos online, Marcão. Tudo bem aí? Tudo bem. No meu celular e nem no meu computador estava funcionando. Tudo bem com você? Obrigado pela presença. Vamos desligar aqui. Vamos no celular da Natasha e vamos em frente. Tudo bem? Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado você por ter aceito essa oportunidade. A ideia é a gente conversar um pouco. Eu estava dizendo no início que nosso objetivo é trazer alguns profissionais, alguns especialistas de alguns assuntos que a gente possa, nesse momento, viver, poder compartilhar com todo mundo. E obrigado por ter aceito aqui essa nossa conversa, né? Você está onde? Está em São Paulo? Estou em casa, em Vinhedo, no Principado de Vinhedo, como a gente chama por aqui, modestamente. Na grande Campinas, né? Na região metropolitana de Vinhedo, onde Campinas faz parte, os campineiros que me perdoem agora. Marco, antes da gente começar o nosso bate-papo, queria que você, talvez algumas pessoas não te conheçam, eu sei que você é bastante conhecido, mas enfim, queria que você falasse um pouco do quem é o Dr. Marco, enfim, a sua especialidade. A gente sabe que é um médico. Conta pra gente um pouquinho, pra gente poder só começar o nosso bate-papo, por favor. Não, então, Fabio, eu sou médico há 30 anos, faço 30 anos de formado esse final de ano. Sou especialista em ginecologia, em medicina do trabalho e em medicina aeroespacial. Trabalhei em grandes empresas, né, onde a gente se conheceu, na velha TAM, hoje Latam, na Azul Linhas Aéreas. Hoje trabalho na Saint-Gobain, um grupo francês sensacional. Trabalho numa das unidades do grupo aqui na cidade de Vinhedo. E faço palestras de promoção de saúde, que é algo que eu adoro, que eu amo, eu acredito muito nisso e tenho feito isso rotineiramente nesse período todo, cada vez mudando mais, cada vez aperfeiçoando, e hoje eu chamo eu tenho esse tema que faz alguns meses, que é Você Viverá 100 Anos, porque eu acredito nisso. Eu não tenho dúvida de que a grande parte de quem está nos assistindo viverá 100 anos. Então, a arte é como é que a gente chega lá bem, como é que a gente chega produtivo, saudável, feliz. Essa é a ideia. Eu queria exatamente começar com esse tema. Esse tema eu já acompanhei, já recebi os materiais que você encaminha para a gente, de divulgação. Acho bem interessante. Quando você traz essa... E você, especialmente, é uma pessoa muito otimista, né? Uma pessoa muito do bem, enfim, pratica isso. Acho que isso também deve fazer parte desse conceito seu. Quando você traz para a gente, só para poder entender um pouco melhor, quando você diz assim, nós vamos viver até 100 anos de idade, né? Enfim, na média, o que é a sua referência assim, para as pessoas? O que você traz por que você tem digamos assim, essa narrativa? O que te ajuda a construir esses comentários e você repassa nas empresas e que você trabalha, enfim, nos seus materiais? Só queria entender um pouco melhor. Por que você entende que a gente vai viver 100 anos? É assim, vamos ser muito objetivos. Até 100 anos atrás, na história da humanidade, 100 anos atrás foi ontem. Até ontem, a gente vivia 25 a 40 anos de expectativa de vida. Então, a pessoa nascia, tinha uma mortalidade infantil brutal, uma mortalidade neonatal. De cada 10 crianças, 5 morriam, logo no primeiro ano ou no parto. Depois disso, a pessoa morria de sarampo aos 2 anos, morria de tuberculose aos 15, a mulher morria de parto no 5º filho aos 22 anos. Então, com toda a evolução da ciência, isso mudou de uma maneira espetacular nos últimos 100 anos. Fundamentalmente, nós estamos falando de 1900 e pouco para cá, com a
descoberta de antibiótico, descoberta de anestésicos, que foi em 1850, com a descoberta dos processos higiênicos, que a gente está vendo agora nessa pandemia, como é importante os processos higiênicos de esterilização de produtos, de antisepsia, e aí pode ser feito cirurgia sem infecção, com uma descoberta maravilhosa, que hoje é o grande sonho da humanidade, chamado vacina, e a gente descobriu desde Oswaldo Cruz, há 100 anos atrás, as vacinas contra a grande maioria das doenças, e hoje a gente fica na expectativa da vacina contra o coronavírus. Então, quer dizer, saneamento básico, alimentação, as pessoas tinham hoje você tem um problema, é evidente que existe fome no mundo, é evidente que existe, mas proporcionalmente existe menos do que no século, há 100 anos atrás, e vou te dizer que hoje a gente tem um outro problema, que é excesso de alimento inadequado, e gerando obesidade, que é outro problema. Mas, em resumo, se a gente juntar vacina com alimentação, com higiene, com cirurgia, remédio, quimioterapia, antibiótico, você chegou numa expectativa de 80 anos. Eu só estou dizendo que a gente vai ser mais 20 além disso, com os novos avanços tecnológicos. A minha previsão não é otimista, como você falou, Fábio, não é. É absolutamente realista, é perfeitamente possível, não tenho a menor dúvida que é isso que vai acontecer. Quem é criança, quem é adolescente, viverá isso na sua plenitude. A gente você que tem 33, 34 anos, né, Fábio? Talvez eu que tenho um pouco mais, talvez não usufrua tudo isso, mas a tendência é que a gente possa usufruir rapidamente. Muito bom. O meu pai entrou aqui, está conectado, deve ter orgulhoso que você falou que eu tenho 33 anos. Acho que eu tenho um pouco mais que isso. Agora, Você falou que eu sou um cara otimista, não é, Fábio? Você falou que eu sou otimista, eu estou sendo. Tá certo, certo. Agora, eu queria também, em contrapartida, acho que essa sua visão é bem realista, né, digamos assim. Em contrapartida, a gente está passando por um momento que a gente talvez já passou na humanidade, em outros momentos, que é essa história de uma nova contaminação, uma pandemia, que está deixando todo mundo assustado. Você está arrumando isso? Não, eu estou pondo o carregador aqui, que se cai a ligação não fica bacana, né? Então, o Martinho está dizendo que eu tenho 34 anos. Obrigado, Martinho. Então, assim, eu só queria que você... É claro que a gente está no momento hoje, mas talvez nunca viveu nos últimos, sei lá, desde 1945, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, esse movimento todo mundial, literalmente, desse susto, né? E sem entrar, obviamente, na questão da doença, mas quando você acha que a gente vai viver 100 anos, vírgula, mesmo com o Covid, como é que isso está impactando? Você tem contato nas empresas, né? Está trabalhando, presta serviço para as empresas, enfim, como é que você está entendendo isso? É claro que é uma novidade que eu acho que, infelizmente, a gente está aprendendo a lidar com isso, acho que ainda nem aprendemos, mas o que na sua, assim, para quem está nos lendo aqui, nos assistindo, o que você comenta em relação a isso? Isso dá um pouco de mais atenção, da higiene, enfim, qual é a vírgula aí do Covid, na sua opinião? Olha, a doença causada pelo coronavírus, que é a Covid-19, é uma doença muito importante, muito séria, fatal para uma parte da população que tem essa doença, e que, portanto, ela tem um impacto evidente, um impacto que mostra, na verdade, para a gente, eu acho que é um grande aprendizado, o medo que a gente tem na morte. Hoje, o mundo está mobilizado porque tem medo da morte. Percebeu a possibilidade disso acontecer se tiver uma infecção por esse vírus. Então, se a gente puder colocar de lado a complexidade da doença e mostrar que outras doenças também têm a mesma complexidade, algumas inclusive maiores, e com um tratamento mais difícil. Hoje nós temos o Covid existindo na sociedade, só que a gente sabe que as epidemias, elas têm um começo, um meio e um fim. E esse fim vai acontecer ou porque o processo natural é assim mesmo,
ou porque em algum momento a gente vai ter tratamento mais efetivo, já temos tratamentos interessantes, e vamos ter vacina. Então, essa doença, daqui a alguns meses, e com certeza daqui a alguns anos, a gente não terá mais, vai ser uma doença como outra qualquer, com uma mortalidade baixa, porque vai ter vacina e um tratamento ainda melhor do que o que tem hoje. Então, para você não falar que eu sou otimista, eu entendo que... Você sabe que o otimista, como diz o Mário Sérgio Cortella, o otimista não é um cara que vê as coisas de uma maneira errada. O otimista é um trabalhador, o otimista é o que faz acontecer. Né, o pessimista é aquele que se acomoda e fala, não vai dar certo. Então, eu estou aqui parafraseando aí o brilhante Mário Sérgio Cortella, no sentido de que a gente deve ser otimista e estamos trabalhando. Então, em relação ao Covid, o trabalho é espetacular no mundo inteiro. No mundo inteiro tem feito um trabalho de excelência. A ciência tem feito isso através de todas as pesquisas. Existe a parte que é da ciência e a parte que é das pessoas. Então, todo esse cuidado de higiene, de distanciamento, isso tudo é muito importante. Eu tenho falado que, por outro lado, a gente também tem que trabalhar, o mundo não pode parar, então a gente tem que trabalhar com responsabilidade, com distância, com higiene, sem o contato, com todas as máscaras, né, as boas práticas, todas devem ser muito bem feitas e dá para ser produtivo com essas condições. Mas eu não tenho dúvida de que a ciência vai resolver esse problema, já está resolvendo. Vamos imaginar que a gente tivesse a mesma doença 150 anos atrás. A gente teria milhões de mortos, milhões. Hoje a gente tem um número mundial de 200 mil mortos, que é uma tragédia, evidentemente, é uma tragédia familiar. Para cada família que perdeu o seu parente, é uma tragédia. Mas esse número é muito... Se a gente tivesse no momento passado de 150 anos atrás, eu tenho certeza que seria uma catástrofe ainda maior do que essa. Então, eu acredito muito na ciência. Danos, e no Brasil a gente deve ter um pico nesse mês de final de abril e começo de maio, depois vai ter uma curva descendente e a gente vai ter aqueles casos como são das outras doenças todas infecciosas, que tem surtos, tem picos, tem tratamento. E... Fábio? Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Então, eu acho que é importante, o sentimento com a Covid é um sentimento de medo, e eu acho que o grande aprendizado é o medo da morte. E aí a gente pode fazer um gancho com todo o resto do que eu tenho de prática e de roteiro, de repertório, de que quando a gente fala de infarto, que tem a mortalidade habitual e uma série de medidas preventivas, tanto da pessoa quanto do sistema de saúde, seria até mais impactante, que a gente já se adaptou a alguns riscos. Então, câncer, infarto, derrame cerebral, algumas outras doenças renais, autoimunes, a gente está habituado a isso, e a gente não percebe isso tão próximo. Na hora que você tem uma doença pandêmica, com uma divulgação muito significativa, a gente tem a percepção da morte e ninguém quer morrer. Por isso que a gente vai chegar nos 100 anos, porque a gente tem feito avanços espetaculares na ciência. Posso citar algumas coisas de avanços aí que a gente vai chegar lá? Pode, depois eu só queria fazer uma pergunta, pode continuar. Não, se você quiser falar do Covid, vamos falar do Covid, depois eu continuo. O meu ponto de reflexão talvez você possa, enfim, só para te dar uma dica, ao mesmo tempo que a gente está falando do Covid, as pessoas estão tendo hábitos diferentes hoje, né? As pessoas estão, a grande maioria, algumas não, mas enfim, estão ficando mais em casa, estão ficando nos seus espaços físicos, e aí a gente sabe que no Brasil não necessariamente todo mundo tem uma boa casa, um bom espaço físico,
Eu não sei se, de verdade, eu não sei se a alimentação hoje está adequada, porque hoje a gente está todo mundo, né, trabalhando nesse sentido, o quanto a questão física, de exercícios físicos, de hábitos alimentares, o quanto isso impacta. Na verdade, não é nem em relação ao Covid, é que o Covid está trazendo para a gente um novo comportamento nesse momento, né, em relação a ficar fisicamente. Então, assim, as pessoas, teoricamente, não estão indo para a academia, eu não sei o quanto elas estão se alimentando bem ou mal. Isso também acaba interferindo na questão da saúde, né? Não só do Covid, mas outras coisas que você estava falando. Você concorda? Não, concordo e acho que a gente tem que tomar as ações. Eu tenho feito exercício. Aí você vai falar, pô, mas você mora numa cidade como Vinhedo que dá para sair e fazer. Sim, eu tenho essa feliz oportunidade. Mas em outras cidades, mesmo em grandes cidades, é possível fazer isso. A gente ainda não tem uma restrição total de mobilidade. Espero que a gente não tenha. Eu realmente acho que não devemos chegar a esse nível de restrição pessoal. Sair, andar, fazer uma caminhada, não dá para ir na academia. A academia está fechada por uma questão sanitária, de que as pessoas estão próximas, pegam no mesmo equipamento. Então, isso tem que ter um cuidado. Mas fazer uma caminhada, uma corrida, usar a bicicleta com o distanciamento adequado, sinceramente, eu acho que o benefício é muito maior do que o risco. Não tenho dúvida disso. A alimentação, você está em casa, você pode ter uma alimentação mais regrada, inclusive com menos fast food, com uma alimentação mais saudável. Dá trabalho. Esse é um inconveniente. Tem um trabalho que nem todo mundo estava nessa pegada. Tem uma outra brincadeira de WhatsApp aí que fala, é bom os bares abrir logo para eu parar de beber. Porque isso, né, a pessoa acaba passando no mercado, compra bebida, está em casa e acaba bebendo mais do que se tivesse indo, porque a pessoa iria beber só no momento de uma festa, de um evento no bar. Então, os hábitos mudaram, a gente tem que se policiar. Eu acho que depois de tudo isso passado, a gente vai ter ganho algumas coisas, ganho condição de higiene, a gente vai valorizar a vida, valorizar as relações, Perfeito. As relações afetivas, as relações de trabalho, o carinho, a cumplicidade vai passar a ser mais valorizada. A gente não pode esquecer, daqui a um ano a gente faz uma conversa entre nós e a gente tem que lembrar como é que foi, como é difícil a adaptação, como é sofrido você não poder abraçar seus pais, você ter restrições com os seus amigos, não poder cumprimentar. Isso é muito sofrido para o ser humano. A nossa espécie é uma espécie que necessita do relacionamento. Ela cresceu e hoje domina todo mundo, fundamentalmente por causa do relacionamento e por conta de um proteger o outro, um ter habilidades que o outro não tem. Por isso que nós somos a espécie que domina. Isso é muito claro. E hoje a gente está tendo que ter carreira solo. Cada um fazer tudo. E não é fácil, é sofrido, e isso tem impacto na saúde mental. Eu tenho certeza que depois de passar por tudo isso, aliás, já nesta fase, eu vou te dizer que o impacto de saúde mental, eu ouso te dizer que o impacto de saúde mental nas nossas populações, e no Brasil é muito forte isso, vai ser maior do que o impacto do Covid, do que da tragédia que é essa mortalidade toda por conta do Covid, em termos de número, de agravo, de risco de medo de desabastecimento, medo de desemprego, essas coisas têm um impacto, e medo da morte, que apesar de ter ficado distante, a pessoa sentiu. Isso a gente dá o nome de estresse pós-trauma, e eu acredito que a gente vai ter uma parte da população com esse tipo de sentimento, de angústia, de ansiedade, e isso não é legal. Então precisamos aí trabalhar essas pessoas. Eu diria que isso, na minha opinião, não é pós-pandemia. Eu diria que já estamos vivendo hoje algumas situações. Eu, conversando com um amigo ontem, ele falando que uma pessoa que trabalha com ele surtou, enfim, não sei exatamente o motivo, mas ele surtou, cara. Então, a gente tiver uma das conversas que eu tive ontem e também tive na quarta-feira, eu sempre comento isso, nós não estamos trabalhando em home office, nós estamos em casas confinados, né? É diferente. E aí, quando eu trabalho desse formato, a gente não se preparou para isso, né? Não foi assim, ó, a partir do mês que vem vai ser assim. Foi literalmente, eu estava vendo um texto ontem, achei muito bacana, alguém disse assim, eu estava no trabalho, deixei minha blusa lá, e até hoje minha blusa ficou lá, eu não voltei para pegar minha blusa. Olha que coisa mais simples, mas ao mesmo tempo significativa.
olha como é isso. A gente literalmente viveu como se você não acordasse no dia seguinte, tivesse tudo diferente. Então, acho que tem essa coisa tem toda a razão, e é por isso que eu só trouxe essa reflexão de quanto a saúde física e mental, eu diria que até agora já começa a aparecer já pessoas assim, né? A questão do trabalho, né? De perder o trabalho, tem a questão de não ter um ambiente físico em casa tão adequado para as pessoas trabalharem. Realmente é uma situação bastante interessante. É claro que eu concordo com você aí em relação vai passar, acho que vai passar, se Deus quiser, passar logo, mas também concordo que os efeitos da saúde mental realmente pode ser que seja até mais doloridos do que essa saúde em relação ao Covid, né? Eu acho que, então a gente podia, vou falar um pouquinho sobre o futuro, falando sobre os 100 anos, que apesar do Covid, vamos passar. Você está me ouvindo, Fábio? Tô sim. Apesar eu estou vendo aqui, o pessoal nós vamos passar. Uma mensagem aqui, a Madalena, depois eu vou ler, a Cláudia Palais, que também está falando, relatando crise, momento de pânico, ansiedade, acho que é importante. Mas, enfim, é só para trazer aqui. Obrigado para o pessoal aqui que está participando. Eu não tenho dúvidas de que a gente já está tendo problemas de saúde mental e vamos ter ainda mais na sequência disso tudo. E aí entra toda a história de você ter boas práticas preservando a sua saúde, tentando ler, tentando aprender, tentando achar um propósito nesse momento, entender que a situação tem a sua complexidade. Nunca vou abrir mão dessa possibilidade, existe complexidade, mas sendo muito objetivo, em termos de saúde pública, a gente tem, apesar da percepção ruim, a gente não tem um grande impacto em termos de saúde pública. Entendam como eu estou falando, não estou dizendo que não seja muito sério, evidente que é muito sério, mas tá longe da maioria das pessoas. Na prática, a doença grave está longe. É lógico que está na televisão, então você sente ela muito próxima. Você fica com dor pela dor alheia, pelo sentimento. Existe um sentimento humano que chama-se compaixão. Então a gente sofre, a gente acaba sofrendo, mas do ponto de vista prático, a gente tem milhões de pessoas e a maior parte dessas pessoas não será atingida pela doença. Então, por isso, volto ao discurso otimista, baseado nas evidências. O cenário que nós estamos fazendo nos protege. Tá? É isso que eu digo para vocês de uma maneira muito objetiva. Eu estou louco para falar do futuro. Fala aí, que depois a gente fala um pouco dessas coisas práticas, que eu quero que você fale para a gente coisas práticas que as pessoas podem fazer para ajudar, mas vamos falar mais do futuro aqui. Então vamos dividir em dois, essa parte agora. Vamos dividir em dois. A segunda parte é o que você está me falando, do que eu faço, do que você faz, do que cada um que está ouvindo a gente faz para ter uma melhor saúde, uma melhor performance. Perfeito. E agora eu vou contar o que a ciência está fazendo. Eu vou contar o que a ciência está fazendo por nós. Por você, por mim, por todo mundo que está ouvindo a gente. Então, quando eu falei no começo que fez higiene, cirurgia, anestesia, vacina, remédio e tal. Muito bom. E agora? O que está acontecendo agora? Agora a gente tem um avanço tecnológico espetacular. A gente tem uma coisa chamada biotecnologia, que é o apoio da engenharia, o apoio da química, junto com a biologia, criando situações das mais variadas possíveis. Então, a clonagem, que tem clonagem de animais, tem clonagem de vegetais, e clonagem de humanos, a gente tem total condição de fazer. A gente não faz por uma questão ética, mas a condição tem para fazer. Qual é o impacto disso? O impacto é que daqui a pouco tempo, isso já existe a possibilidade técnica, a gente só não faz por regulações éticas, mas a gente vai poder transformar, inclusive com mutação gênica, com alteração de gene defeituoso, seja no embrião, seja até no adulto, possibilidade, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o câncer de mama.
As mulheres aqui que estão ouvindo a gente, acima de 40 anos, têm que fazer mamografia rotineira a partir dos 40 anos. É um protocolo mundial. Muito bom. Qual é o objetivo? Diagnosticar o câncer de mama no seu começo, para tratar e curar. Tratamento é uma cirurgia, geralmente, eventualmente algum complemento, para a pessoa ficar curada. É um baita avanço, porque há 30 anos atrás a mulher morria de câncer de mama com diagnóstico tardio. Então, todo mundo está de acordo nisso e entende o que eu estou falando. Daqui a algum tempo, a gente vai fazer uma alteração no gene daquele câncer de mama. A gente vai fazer um mapeamento, descobrir que aquela mulher tem uma possibilidade, mudar esse gene, e ela não vai precisar mais fazer nem mamografia, quanto mais uma cirurgia, porque ela não terá o câncer de mama. Isso não está longe. Isso, inclusive, já existe em modelos experimentais, em animais. Isso já existe e a gente vai ter isso em algum momento, desde que bem regulado no mundo. Um outro avanço espetacular, que é uma coisa... São mais dois aqui que eu queria falar. Um é o avanço das órteses e próteses e todos os equipamentos que a gente usa. Um óculos, por exemplo, que a gente usa, um terço da população usa óculos e nem se percebe que sem o óculos a vida fica mais difícil. Aí você põe um óculos, a vida fica mais fácil. Fica até em HD. Então, então isso é importante. As órteses de tudo, marca-passo, uma órtese de um membro, isso tem sido cada vez mais um sucesso, dando qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. E tem uma que é o máximo, aquilo que a gente fala sobre teletransporte. Eu vou falar algo que parece um escândalo hoje, mas hoje tem um caminho bastante forte de você conseguir, por meio eletrônico, digital, captar as nossas memórias. As nossas emoções já é diferente, mas as nossas memórias que estão nos nossos neurônios, vai ter um dia, com o avanço da tecnologia, só a gente ver como a gente está falando aqui, eu estou falando, você está me ouvindo na hora. Isso é virtual, então pode ter um momento, e o caminho, você pode ter certeza que tem muita gente séria pesquisando isso, que a gente consiga pegar a nossa memória e transportar num pendrive ou qualquer coisa parecida, ou passar um arquivo digital de mim para você. Imagina o que significa isso na história na evolução. É até perigoso, até temos aí muitos cuidados técnicos, tal, tem implicações jurídicas, implicações religiosas, implicações éticas, filosóficas, mas é o avanço da ciência. É isso que eu quero dizer. Eu sou um apaixonado, entusiasta da ciência, no que isso pode nos trazer de benefício. Todos nós queremos conforto. O que a gente fundamentalmente busca é bem-estar, é conforto. Não é assim? Quando a gente veste uma roupa, a gente põe uma roupa porque está frio. A gente está buscando conforto. Quando a gente toma água, a gente está com sede. A gente toma água. O tempo inteiro a gente busca um momento melhor de bem-estar. E a ciência tem propiciado isso de uma maneira espetacular. Mas, das minhas anotações aqui, que eu falei, neuroplasticidade é outra coisa. Como é que a gente vai viver lá até os 90 anos? Como é que a gente treina o nosso cérebro para viver todo esse tempo? Ser produtivo, ter um propósito. Os propósitos vão mudando. O seu propósito hoje, com 40 anos de idade, ou o seu sonho hoje com 25, é um. Aos 40 muda. Você tem que ir alinhando o seu propósito na sua condição física, porque você não tem a mesma condição. Hoje eu tenho 53 anos, eu queria jogar vôlei igual eu jogava aos 20. Não dá mais. Então, mas eu continuo jogando naquilo que é o meu limite. E tento passar um pouco. Essa é a ideia. Eu posso chegar aqui, mas eu quero subir um pouquinho. Eu me esforço, faço com excelência aquilo. Mas está aquém dos meus 20 anos, que era aqui em cima. Então, mas tudo bem. A gente ter autoconhecimento, entender onde a gente está, ter um propósito. Isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com cuidado físico, promover o seu bem-estar de uma maneira geral, com as suas relações humanas e com a preservação da saúde mental. Então, eu sou um entusiasta disso e acredito nisso fortemente. Vamos para o segundo item? O professor Paulo entrou aqui, Emílio de Paula também,
xará do meu filho também entrou. Na verdade, o que é legal ouvir isso de você é que a história, que além de você ser um apaixonado, você está trabalhando com dados reais, com estudo, né, com o que a ciência está trazendo para a gente, né? Então, eu imagino assim, tem muitos estudos, muita gente séria, como você colocou, trabalhando com isso para melhorar. Isso comprova, isso realmente reforça esse conceito de que a gente vai viver 100 anos, porque aquilo que se a gente morria de gripe, se morria lá atrás de situações de câncer de mama, como você falou, a tendência é que a gente vai melhorando realmente nesse sentido, né? Então, só para contribuir, quer dizer, não é só porque você é otimista, é porque tem dados concretos, é porque tem estudos reais, é porque tem gente capacitada trabalhando com isso, né? Muito bom isso. Tudo que eu estou falando é baseado no que já está acontecendo. Já existe tudo que eu estou falando. Tá? Eu tenho uma frase que eu gosto. Só falar aqui, Fala, Fábio. A professora aqui, ela é nutricionista também, na mesma linha que você, tem muito conhecimento disso. A Nívia entrou também. Olá, Nívia, tudo bem? Mas é exatamente isso. Acho que é só para reforçar essa mensagem sua positiva de todo esse estudo, né, que a ciência, graças a Deus, vem trazendo para a gente, né? Eu citei aqui vários avanços da ciência, os que a gente já tem de benefício e os futuros. Então, os benefícios são inúmeros, desde imunoterapia, quimioterapia, todos, né? Radiologia que a gente tem. E agora a gente tem todos esses que eu te falei, da biotecnologia, a gente tem também telemedicina hoje, cada vez mais aí, facilitando a vida. Aí é uma questão prática, mas não é só por você poder ligar para o médico e falar com ele virtualmente, não é só por isso, não. É uma pessoa que está no interior, um médico de família numa cidade pequena, e tem um paciente com uma complexidade maior que ele não tem aquela expertise. Ele vai, através da telemedicina, poder discutir e ter um tratamento com um médico especialista em São Paulo. Então, a telemedicina também vai dar um passo além para mudança da expectativa de vida. Robótica também tem sido feita, cirurgias à distância, você pode fazer a cirurgia por telemedicina. É espetacular. São coisas que, há 10 anos atrás, que foi agora há pouco, inimagináveis. Né? Isso já é possível, isso já, inclusive, já está sendo feito. Tenho amigos meus, da minha turma na faculdade, que fazem cirurgia robótica à distância. Já está acontecendo isso. E eu gosto muito da frase, que é uma frase que parece meio mórbida, mas ela é otimista, que a minha frase, tem uma frase que é assim: natural é morrer cedo. O natural é morrer cedo. Porque tem muito do discurso natural, vamos fazer tudo que é natural. Tá, o natural é morrer de parto, o natural é morrer de sarampo. Sem vacina. O natural é sem vacina. Tá? Então, esse é o natural, a gente engana a morte. Isso é um negócio espetacular, a gente engana a ciência e o ser humano, que não quer morrer, o medo todo do Covid, a gente tem enganado a morte sucessivamente. Isso é muito positivo, e usando a ciência para isso. E aí, só que a gente tem uma parte nessa história, pessoa física, cada um de nós. Não dá para deixar tudo na conta da ciência, né? Então não adianta você... bebendo, continua comendo gordura, né? Não adianta o cara ser obeso mórbido, com sedentário, com colesterol não tratado, hipertenso, diabético, fumante, e chega para que a ciência resolva o problema dele. Ele tem uma lição de casa também. Então tem uma lição de casa, e isso é importante, porque eu acho que eu poderia dar essa lição que eu vou falar. Juro, tudo que eu vou falar agora nos próximos 2 minutos, todo mundo sabe. Mas pouca gente faz. Porque é difícil fazer. Porque exige uma disciplina, uma mudança de hábito, uma escolha muito assertiva. Então, eu vou sugerir aqui. Sono é sagrado. Tem que dormir na hora certa. Dormir numa hora compatível com a hora que você vai acordar, se você tiver um horário predeterminado para acordar. Tem que dormir 7, 8 horas por dia. Tem que estar disponível para o repouso 7, 8 horas por dia. Tem gente um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas não é muito menos do que isso. Se você dorme toda noite 4, 5 horas, porque você comeu o seu horário de sono, isso tem um dano de reparação cerebral. Isso pode lá no futuro, você pode ser cobrado disso com um envelhecimento cerebral mais precoce.
Então, sono é muito importante. Eu costumo brincar que sexo também né, Fábio? Sexo é importante? É bastante importante. Um assunto esquecido, usado de uma maneira, geralmente na brincadeira, entre os meninos. Né? Meninos brincam de um jeito, falando de sexualidade, vídeos, grupos de WhatsApp, a gente tem um protocolo, os homens têm um protocolo no grupo de WhatsApp, as mulheres têm outro protocolo também, para discutir sexualidade, e a sexualidade é de todos, hoje cada vez mais diversa, plena, e parte de um processo de satisfação pessoal e de busca de um equilíbrio, de um relacionamento bacana, de saúde emocional. Então, o sexo tem que ser bem temperado, tem que ser realizado de uma maneira intensa e celebrado. Eu sempre falo isso. Não pode transar, virar de lado e dormir. Tem que celebrar. Eu costumo brincar que a cada relação sexual devia estourar champanhe, mas aí a gente tem outros problemas, né, do uso excessivo do álcool. Mas, em princípio, seria desejável simbolicamente. Cuidados com a imunidade. Hoje, tão importante a nossa imunidade. Como é que a gente cuida da imunidade? Tem várias possibilidades de cuidar da imunidade. Então, tem a exposição ao sol, ingestão de vitamina D, não precisa ser altas doses, pode ser pequenas doses. Então, sol, vitamina D, exercício físico, tudo isso melhora a sua imunidade, melhora a sua condição cardíaca, você vai ter uma melhor possibilidade de proteção. Exercício não é fácil, vamos ser muito sinceros, acordar cedo, 1 hora mais cedo que você acordaria, sair da cama, você se disciplinar para isso, para fazer exercício, é realmente coisa para poucos, mas você tem que estar nesses poucos. Quem está ouvindo a gente aí, esteja nesses poucos. Ah, não consigo de manhã, então faz à noite, faz no final do dia, mas faça. Quantas vezes por semana? 5. Mas é muito? Não, é 5. Quem disse isso? A Organização Mundial da Saúde, não fui eu. A Organização Mundial da Saúde, hoje muito importante nesse processo todo de pandemia, recomenda 5 vezes. Menos do que isso, eu vou te dizer, se é sedentário. Então, é melhor fazer 5 vezes por semana, meia horinha, 40 minutos. Alimentação, preciso falar de alimentação ou não? É bom, né? Importante. Alimentação é o seguinte, a gente tem algumas fontes de prazer, a gente tem algumas fontes de bem-estar. Uma delas é cocaína. O cara que usa cocaína usa porque dá um bem-estar nele. Mas isso, cocaína mata. Ou alguém mata você por ela. Então, não é legal. Sexo é outra fonte de bem-estar. E eu estou aqui acabando de falar que pode ser prestigiado de uma maneira bacana, equilibrada. Outra fonte de bem-estar é propósito. Se sentir prestigiado, reconhecido no trabalho, fazendo alguma coisa que você seja produtivo, eficiente, espetacular. E outra coisa é a alimentação. Então, comer picanha, tomar cerveja e comer um chocolate são coisas quase próximas do paraíso. A gente pode isso? Pode. Podemos tudo, com moderação. Então, a grande arte da alimentação, para a maioria das pessoas, é comer menos do que você come, muito menos do que você come, mas um pouco de tudo. Podendo comer o churrasco, podendo comer o chocolate, mas menos, um pouquinho menos. Menos é mais. É evidente que as drogas não devem ser usadas, porque as drogas causam problemas inúmeros. As relações humanas e o propósito devem ser muito privilegiados. Uma pausa aí. Oi, Marco, tá me ouvindo? Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Então tá, tem uma frase do Peter Drucker, que é o guru dos administradores, que fala a melhor maneira de você chegar. Será que o seu sinal aí de vinhedo voltou? Agora sim, acho que já deu uma travada. Tô aqui.
Muito bom. Então, eu estava falando do Peter Drucker, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo. Eu gosto muito dessa frase, quer dizer, não tem essa de eu vou prever o meu futuro. Não, você vai construir, você vai fazer passo a passo, você vai colocar proposta. A palavra propósito é disso. Você tem uma proposta para daqui a 1 ano, para daqui a 10, para daqui a 20 anos, e vai construindo um caminho. Um caminho onde o seu... Deu uma travada, você tá conectado aí? Travou? Poxa, saiu. Eu acho que vocês estão me ouvindo aí, acho que ele caiu. Chamando ele de volta para conectar. Essa é uma das questões que a gente está vivendo, né? Quando você trabalha na empresa, você trabalha com uma conexão melhor. As pessoas, você tem toda uma questão de facilidade na comunicação. Quando você vem para casa, fica mais difícil você ter todo o sinal bom para todo mundo. A gente tinha travado o dedo, deixa eu ver se eu chamo ele de volta aqui. O pessoal fala, escuto normal, deixa eu só ver se eu consigo chamá-lo aqui. Doutor Marco, está por aí? Marco, não está aparecendo a opção dele aqui para chamar ele. Essa é uma das dificuldades de trabalhar com a tecnologia, né? A gente tá aprendendo. Estamos em casa, com 3G, às vezes tem uma certa dificuldade. Vocês estão me ouvindo? Ou eu também travei? Só para saber aqui. Porque eu não estou conseguindo chamá-lo aqui, não está aparecendo a opção de chamá-lo. Chama Natasha. Estou chamando, Cláudia, mas não está aparecendo aqui. Que estranho. Não tá me dando a chance de chamá-lo aqui de novo. Talvez ele tenha saído do ar. Você está aí? Natasha, você está aí? Dr. Marcos, vocês estão aí? Se estiver, se conecta aqui, por favor. De qualquer forma, assunto Marcelo Augusto, acho que é o Marcelo Faria, né? Falando um pouco sobre isso. Mas eu acho que assim, enquanto eu consigo conectar o Marco, acho que a mensagem dele é muito positiva no aspecto, o Marco obviamente é um especialista nesse assunto, mas enquanto nós, como indivíduos, também temos que nos preocupar, né? E alguém tinha colocado aqui, infelizmente eu perdi, alguém fala da saúde mental. Eu acho que a gente está passando por um momento hoje muito de um teste dessa saúde mental. Tanto a questão física, ela é importante, mas a saúde mental, eu fico, realmente, a gente está vendo muitos casos aí de pessoas que estão vivendo esse drama do trabalho, da família, de morar em lugares pequenos, compartilhar, ter filhos, né, dividir um espaço, tudo isso realmente é mais complicado. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar o Marco, que não está me dando a chance de conectar ele aqui. Só um minutinho. O problema é que não tá aparecendo a oportunidade de chamá-lo aqui. Vê aí, Fábio. Eu não estou conseguindo, Marco. Eu vou... ver se agora dá certo. Estou chamando de volta. Já tá. Agora apareceu aqui a oportunidade, Marco. Acho que vai aparecer agora. Vamos lá. Voltou.
Oi, voltei. Eu tava falando, né, Marco, isso é uma das coisas que a gente tem que aprender, né, com esse trabalhar em casa, trabalho de digital, né, tecnologia, tudo isso ajuda a gente a aprender. Uma das coisas que eu estava falando também, que eu queria completar com você, que eu acho fundamental, que contribui com a sua fala, é o quanto, tinha uma pergunta aqui que eu perdi o nome da pessoa, me desculpa, mas o quanto que a saúde mental nesse momento está sendo muito provocada também, né? A gente está vivendo um momento de uma saúde mental, e acho que quando você fala na questão física, saúde, alimentação, a parte de drogas, né, que você falou de sexo, enfim, tem a saúde mental também, né? O quanto tudo isso está acontecendo. Se a gente não tiver, e como você estava dizendo, só para deixar para você completar, essa nossa parte desse equilíbrio também, né? Se a gente não tiver uma saúde mental equilibrada nesse momento, a tendência de ter o que você chama aí de doenças psicossomáticas, enfim, vai piorando, né? Na verdade, a gente tem saúde mental, a Liane até perguntando aqui sobre saúde pública no Brasil. Então, vamos lá, dois assuntos que são distintos, mas que não deveriam ser. Saúde mental, a gente precisa de propósito. Se a gente não tiver propósito, ainda mais numa época dessa de medo, de insegurança, a gente perde o nosso rumo. O ser humano, ele vive à base de certeza. A gente tem certeza de que amanhã a gente vai estar fazendo tal atividade. A gente tem uma expectativa baseada numa certeza. E hoje a gente perdeu as certezas. Por isso a gente está com muito medo. Porque as certezas, aquela certeza que você tinha que no mês de agosto você ia ter férias, você ia viajar para Ilha Bela. Você não tem mais essa certeza. Então, aí frustra a sua expectativa, você começa a ter sintomas de ansiedade, algumas pessoas, outros sintomas depressivos. De qualquer maneira, a gente entra num nível de sofrimento. Aquilo que os psicólogos, os psiquiatras falam, que é o sofrimento emocional, que tem um impacto imenso em tudo, porque muda o seu comportamento, muda a sua performance, a sua produtividade, a sua realização. Então, primeiro a gente tem que ter clareza, autoconhecimento, que eu comentei agora há pouco, a gente tem que se conhecer, saber até onde a gente pode ir. A gente não pode tudo. Existem dúvidas, a gente não tem o controle de tudo. Então, vamos aceitar isso, aprender com isso, saber que a gente tem gestão sobre algumas coisas, e sobre aquilo que a gente tem gestão, a gente tem que ser muito entusiasta, a gente tem que fazer de uma maneira excelente. A palavra excelente, de excepcional, de excelente, de excelência, é muito importante. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com muito vigor, que é aquilo que a gente pode fazer. Tem coisas que não dependem da gente, tem pandemia, tem tempo ruim, tem tempo bom, tem seca, tem dólar, tem bolsa de valores, tem emprego que é de um empregador, não é a gente. Então, isso não depende da gente, mas o que depende da gente, a gente tem que fazer bem. Perfeito. Se a gente fizer bem, com excelência, com prazer, a gente tem propósito, a gente consegue viver de uma maneira mais plena e mais feliz com a gente mesmo. E aí, eu tô vendo aqui, ó, você que é um esportista, o Isaac, que é meu primo, que mora em Taubaté. Um dia eu vi uma foto dele com a netinha dele, andando, acho que também nas condições que você falou, tal, tomando cuidado, mas é um exemplo bem bacana disso, né, o quanto que... E ele se cuida, esportista, achei bacana, né, mostra o quanto tem essa preocupação, né, e tudo isso provavelmente nessa linha que você está falando, né, de ter que eu acho que é o mais importante, né, é a pessoa se cuidar, saber os limites dela e ela saber como fazer isso, como é lidar com isso. Saber o limite e sempre um degrauzinho acima, porque aí você é melhor. A gente tem que saber o limite. Cada um tem o seu. Físico, intelectual, de conhecimento, de educação, cada um tem o seu. A gente não deve se conformar com aquilo que a gente já tem. Se a gente subir um pouquinho, não é muito, senão a gente se frustra. É um pouquinho por vez. A gente consegue ter uma evolução. E sobre a saúde pública no Brasil, eu vou ser muito sincero. A gente tem um caos hoje em Manaus, um caos hoje em Fortaleza. Eu vou ser muito sincero, já era assim. Só não tinha holofote, mas já era assim. Tá certo? Agora piorou. Agora você tem uma complexidade maior. Mas não era diferente. Inclusive em hospitais públicos de São Paulo, do Rio de Janeiro, há muito tempo, os hospitais do Rio de Janeiro têm problemas com médico, com desassistência, com médico no sentido de não ter médico. Vocês sabem que os médicos
Tem vários amigos médicos do Rio de Janeiro que vêm trabalhar em São Paulo, porque não tem emprego, porque a remuneração é muito ruim. E aí o cara vem dar plantão uma vez por semana em São Paulo. Não sei se todo mundo tem ciência disso. Ele é médico no Rio de Janeiro, ele pega o ônibus, o ônibus não é o avião, ele pega o ônibus uma vez por semana e vem dar plantão de 24 ou de 36 horas no hospital em São Paulo, para poder ser remunerado, porque lá não é assim. Então, a gente está pagando o preço. O preço agora está aparecendo. O preço da sociedade pobre que a gente tem, com uma desigualdade social monstruosa, e pessoas vivendo num barraco com 7, 8 pessoas, e aí você não consegue fazer isolamento daquele senhor, que é um dos habitantes do barraco, a gente está pagando agora. Na verdade, o garoto de 20 anos de idade podia estar trabalhando, só que ele não pode trabalhar, porque se ele for trabalhar, ele volta e contamina o avô dele. Se a gente tivesse uma condição mais saudável, mais socialmente mais adequada, a gente não estaria passando por essa dificuldade agora. Eu não tenho dúvida disso. Seria mais fácil. Marco, tem esse limite do tempo aqui, parece que não, mas passa muito rápido, né? Para não ficar mal educado aqui, cortar a gente na última hora, primeiro eu queria te agradecer. Com certeza a gente vai voltar a falar outras vezes. Esse assunto é muito apaixonante e você é uma pessoa super bom astral, muita gente aqui elogiando você, falando aqui que até que enfim alguém está falando a verdade, achei bem legal sobre isso. Mas enfim, eu queria te agradecer e queria que você fizesse suas considerações, quem tiver, quer saber um pouco mais desse trabalho, essa coisa você falou de você dar palestra sobre essa questão, como é que funciona isso, se alguém tiver interesse, por favor, pode fazer considerações. Eu agradeço a todo mundo que fez os comentários aí carinhosos, muito gentis. Eu sou apaixonado por isso que eu faço, que além de ser médico, mas quando eu faço uma palestra, por exemplo, que eu faço nas empresas, eu me sinto fazendo uma consulta de 1 hora, 1h30 para 100 pessoas, para 200 pessoas. É muito legal. É uma grande consulta para um público grande que as pessoas têm que sair de lá com aquele sentimento de o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí eu faço isso de rotina. Quem quiser ver o site é DR, de doutor, DR, Marco Canteiro, Marco sem S, Canteiro sem I, .com.br, drmarcocanteiro.com.br, lá tem o site, tem os produtos, a gente faz palestras, sempre com o tema Você Viverá 100 Anos, é lógico que de acordo com o que a empresa precisa, né? Então a empresa tem um problema mais aqui ou mais ali, a gente foca um pouco mais. Para o CODIV, a gente já fez alguns trabalhos bacanas aí, nas empresas, de vídeo, de orientação, de educação dos funcionários, para tranquilizar esses funcionários e poder voltar ao trabalho bem, porque tem muito medo. Então a gente fez esse trabalho aí para 4 empresas já, nesses últimos dias, foi bem legal. E é isso, eu fico à disposição, mas acreditem que quando eu falo do Você Viverá 100 Anos, eu absolutamente sou apaixonado. Eu até com um grande amigo meu, o Carlos, a gente tem um canal Performance no YouTube, que fala sobre isso, né? Eu falando sobre longevidade saudável e ele falando sobre produtividade, é um engenheiro que foca a produtividade, então a gente faz uma dupla aí no sentido de estimular que as pessoas sejam longevas, mais produtivas. Não adianta ser só longevo doente. Ou então ser produtivo por muito pouco tempo. Então as duas coisas têm que estar casadas na vida da gente. Tá bom, muito bom. O Guilherme está mandando aqui, que falou que você fez um trabalho bem bacana na Ecorodovias, né? O Martinho colocou, a Cláudia está colocando o site do drmarcocanteiro.com.br. Enfim, Marco, de novo, obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que essa é uma iniciativa nossa aqui da Novembro 4. Eu acho que nesse momento que está todo mundo vivendo, a gente está tentando também se redescobrir. Acho que é um desafio também como comunicação interna, né? Como é que a gente comunica, como é que a gente engaja, como é que a gente orienta os colaboradores nesse momento bastante diferente. Eu confesso que, eu até já falei isso em alguns momentos aqui, que a gente está tentando se redescobrir como comunicador, né? Mas eu acho que tem um papel parecido com o seu, que é tentar, na medida do possível, levar leveza para as pessoas, levar conhecimento. Está faltando aqui 26 segundos, então eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado. Amanhã a gente vai ter uma conversa com o Luiz França,
falam justamente sobre isso, sobre um pouco do RH, sobre essa questão de como é que eu engajo as pessoas, como é que eu motivo nesse momento de distância. Grande abraço, obrigado, Macão. Fica com Obrigado a Deus. todos. Um beijo a todos. Um beijo, Fábio. Um abraço. Obrigado.